Pessoal, fica nesse vídeo aí até o final, eu tenho certeza que você vai gostar. Todo trabalhador, todo ser humano no seu trabalho, ele está exposto a acidentes, né? Todo trabalho ele oferece, né, acidentes. E a gente sabe que uns mais, outros menos, mas todos nós, no dia a dia do nosso trabalho, nós estamos expostos, né, a acidentes. Embora as empresas e as firmas oferecem todos os itens de segurança, mas isso é inevitável, né? Já chama acidente, né? Nós nunca esperamos, né, quando isso vai acontecer. Mas eu acredito que alguns trabalhos, né, algumas profissões, elas oferecem mais, elas expõem mais o trabalhador nesse risco de acidente, né? E hoje eu quero falar a respeito da minha profissão, da sua também, quem sabe aí do outro lado que tá me assistindo, né? É da construção civil. Para mim, a construção civil é uma área que no dia a dia ela oferece muitos riscos. É um trabalho pesado, muito exposto, né? Além de ser cansativo, mas eu vejo que é uma das áreas que oferece muito risco, porque a gente trabalha em alturas, trabalhamos com muitas máquinas elétricas e isso nos oferece um risco maior, né? Eu já presenciei, né, acidentes em obra com andaimes, escadas, furadeiras, esmerilhadeira, martelos, até martelos, pregos, né? Eu mesmo já me acidentei, né, em pregos, né, de obra, em tábuas, enfim. Então a gente sempre está exposto. Mas falando de máquinas que a gente trabalha no dia a dia, eu quero ressaltar que para mim, essa aqui, né, a serra mármore, é uma das máquinas mais perigosas. E principalmente quando nós usamos esse disco aqui, esse disco gravado aqui que tem essas garrazinhas, que é o disco, né, que se usa para cortar madeira. Já vi pessoas colocar esse disco em esmerilhadeira, né, para usar. E a gente sabe que essa serra mármore, ela não é indicada para cortar madeira. Mas, como um bom brasileiro, a gente sempre gosta de improvisar. E na obra, a gente sempre faz isso. A gente sempre tem um sarrafo para cortar, um madeirite, né? E a gente sempre está usando, né? E essa semana, né, aconteceu algo comigo, né? Quarta-feira de manhã, quando eu cheguei do meu trabalho, eu estou lá na fase realmente de caixaria e que a gente usa muito sarrafo, né? E aí então, né, na falta de sarrafo, eu fui improvisar, né, com essa ferramenta, né, com a maquita e o disco de cortar madeira. E então eu, né, me abaixei, me coloquei, me organizei para que eu pudesse tirar o sarrafo, né? E de repente, né, quando a gente menos espera, quando você não tem nenhuma noção, eu estava acidentado, né? Vocês podem ver aqui, acabei deixando que a máquina voltasse, ela deu um tranco. Então o que acontece é isso, né? O perigo de usar justamente é isso, essas garras, elas têm a mania de dar um tranco na serra para trás. E nesse tranco, ela veio no meu pé, ela cortou a minha botina de obra, ela cortou a meia e ela entrou no meu pé, no meu segundo dedinho aqui, e ela rachou ele no meio, né? Então quando eu percebi, eu já estava acidentado. Quando eu tirei a botina, meu dedo estava partido, né? Então, eu estou aqui em casa, né? Nesse momento eu estou de repouso, né? Não estou trabalhando, e é dentro desse momento que a gente começa a pensar, né, o como a gente é vulnerável, né, no nosso trabalho, no dia a dia. Eu comecei a pensar e me preocupar com um detalhe, né, o detalhe de como a gente fica exposto e como a gente é autônomo
a gente não tem nenhuma proteção, né, no dia a dia. E pensando nisso, né, nesse momento que eu estou em casa, eu fiquei pensando, né, o quão é importante a gente ter, né, um fundo de reserva, uma reserva de emergência, você ter um INSS, você ter uma firma registrada, porque na verdade, no contexto que nós vivemos, o ser humano, ele vale o que tem, né? Se ele tem saúde e condições de trabalhar, tá tudo bem. Mas se ele não está em condição de trabalhar, então ele vai viver em condições desfavoráveis. Então é pensando nisso, nesses últimos dias que eu fiquei parado, que eu estou parado e ainda vou ficar alguns dias mais por esse acidente, eu comecei a pensar nessa necessidade de nós, como trabalhadores autônomos, ter, né, a nossa própria fundo de emergência, ou a nossa própria aposentadoria, vamos dizer assim, num caso de emergência, né? Então, isso é muito importante. Por quê? Justamente porque todo trabalho, ele oferece riscos e acidentes. A gente vê as pessoas falando muito do cuidado que as pessoas precisam de ter em relação, né, à Serra Mar, as pessoas que não têm experiência, mas aqui eu quero ressaltar que ela é realmente uma máquina muito perigosa para todos, né? Até mesmo aqueles que têm experiência, no meu caso, que já trabalha há 15 anos na construção civil. Então, assim, ficou aqui para mim uma experiência, um exemplo, e eu queria compartilhar com você. Eu queria que você também deixasse aí a sua opinião. Se você, porventura, já passou por um acidente ou não, comente aí, né, a sua opinião. E se você gostou, curte e compartilhe esse vídeo, né? E falou, beleza?